A caneca de café na minha mão quase escorregou dos meus dedos. A cerâmica ainda estava quente, vapor subindo em espirais preguiçosas, mas meu aperto tinha ficado dormente. Do outro lado da mesa de conferência, o vice-presidente se recostou na cadeira com o tipo de arrogância casual que vem de nunca ter enfrentado consequências reais. Você é peso morto aqui, ele disse, sua voz carregando aquele tom suave e ensaiado de alguém que já tinha feito esse discurso antes. Sua divisão está sendo liquidada. Efeito imediato. Arrume suas coisas e saia até o final do dia. As luzes fluorescentes zumbiam no teto. Alguém tossiu nervosamente. 3 outros membros da minha equipe estavam sentados congelados em suas cadeiras, seus rostos perdendo a cor enquanto processavam o que isso também significava para eles. Mas eu não estava olhando para eles. Eu estava olhando para ele. Esse homem que vinha desmontando divisões sistematicamente há 6 meses. E eu estava fazendo os cálculos mentais. 48 horas atrás, eu havia assinado a papelada. 48 horas atrás, eu havia comprado 85 milhões em dívida bancária ativa que esta empresa devia. A tinta mal havia secado e ele não tinha ideia do que estava por vir. Bem-vindo ao canal Payback Office, onde o karma não apenas bate na porta, ele é dono da hipoteca. Se histórias sobre responsabilidade e justiça ressoam com você, apertar o botão de inscrever-se ajuda a construir esta comunidade juntos. Estamos trabalhando para chegar a 6.000 inscritos, e ter você aqui torna isso possível. Meu nome é Larissa Volkov, e até este momento eu era a diretora de desenvolvimento avançado da divisão de sensores elétricos PZO na Hexágono Dinâmica. Eu havia passado 12 anos construindo aquela divisão de um projeto especulativo de P/D para um fluxo de receita de R$ 115 milhões. Meu histórico não era o que se chamaria de privilegiado. Eu havia trabalhado para pagar a faculdade comunitária enquanto cuidava do meu irmão mais novo depois que nossa mãe ficou doente. Mas aqueles anos me ensinaram algo valioso. Eles me ensinaram a ver as pessoas, a entender quando alguém estava lutando, quando alguém precisava de uma chance, quando alguém estava sendo subestimado. Aquela empatia havia construído minha divisão. Cada pessoa que eu contratei tinha uma história. Cada inovação que desenvolvemos veio de criar um ambiente onde as pessoas se sentiam valorizadas o suficiente para correr riscos, e agora este homem cuja chegada há 6 meses havia sido o começo do fim estava apagando tudo isso com um traço de caneta. Deixe-me levar-lo de volta para onde isso realmente começou. 9 meses antes, os rumores haviam começado a circular. A Hexágono Dinâmica estava reestruturando. A equipe executiva estava sendo reorganizada. Nosso CEO, Ricardo Petroni, que sempre havia sido favorável às divisões de P/D, estava renunciando por razões pessoais, o que todo mundo sabia que significava que o conselho o havia forçado a sair. Eu estava na Hexágono tempo suficiente para reconhecer os sinais de alerta. Nova liderança geralmente significava novas prioridades, e novas prioridades geralmente significavam vítimas. Mas a divisão de sensores elétricos PZO havia se saído bem. Acabamos de garantir 2 grandes contratos com fabricantes aeroespaciais. Nossos sensores estavam sendo integrados aos sistemas de controle de voo de nova geração. Éramos rentáveis, estávamos crescendo e inovadores. Eu achava que estávamos seguros. O novo CEO chegou no início de setembro. Seu nome era Antônio Brandão, e ele vinha de um histórico em private equity. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal vermelho. Pessoas de private equity veem empresas de forma diferente, não como organizações de pessoas trabalhando por um objetivo comum. O primeiro e-mail de Brandão para toda a empresa falava sobre operações enxutas, foco em competências principais e eliminação de redundâncias linguagem corporativa para demissões e fechamento de divisões. Marquei uma reunião com ele para a 2ª semana de setembro. Eu queria apresentar as métricas de desempenho da nossa divisão, nosso pipeline de contratos futuros, nossas projeções de crescimento. Eu queria ter certeza de que ele entendia o que trazíamos para a mesa. A reunião durou 8 minutos. Brandão sentou atrás de sua enorme mesa de jacarandá, mal olhando para a apresentação que eu havia passado uma semana preparando. Seu escritório ainda cheirava a tinta fresca das reformas que ele havia ordenado. Atrás dele, através de janelas do chão ao teto, o skyline de São Paulo se estendia em nítida clareza de outono.
Larissa, ele disse, me interrompendo no meio da frase sobre nossos contratos aeroespaciais. Eu aprecio a paixão, mas preciso que você entenda algo. A Hexágono Dinâmica é uma empresa de soluções de gerenciamento térmico. Essa é nossa identidade de marca. É onde nossas margens são mais fortes. Essas divisões especializadas sensores, testes de compatibilidade eletromagnética, fabricação microfluídica são distrações. Mas, senhor, geramos 115 milhões em receita no ano passado. Com que custo operacional? Ele se inclinou para a frente então. Sua expressão não era cruel, mas completamente desdenhosa. Eu revisei os números. Sua divisão exige instalações de fabricação especializadas, equipamentos especializados, pessoal especializado. O retorno sobre o capital investido é medíocre, na melhor das hipóteses. Podemos alocar esses recursos de forma mais eficiente em outro lugar. Saí daquela reunião com uma sensação de afundamento no estômago. No mês seguinte, observei Brandão desmontar sistematicamente tudo o que havia tornado a Hexágono Dinâmica inovadora. O laboratório de testes de compatibilidade eletromagnética foi fechado. A equipe de fabricação microfluídica foi vendida para um concorrente. O grupo de pesquisa de materiais avançados foi reduzido a uma equipe mínima, e então veio o anúncio sobre o novo vice-presidente de operações. Seu nome era Teodoro Moura, e de acordo com o comunicado à imprensa, ele estava sendo trazido para otimizar a eficiência operacional e alocar recursos. Mais linguagem corporativa, mais sinais de alerta. Isso foi há 6 meses. Teodoro Moura chegou em uma manhã fria de março e desde o primeiro dia se portava como um homem em missão. Ele estava no início dos 40 anos, com traços afiados e ternos caros que sussurravam dinheiro antigo. Seu histórico era de consultoria 15 anos em uma firma de primeira linha especializada em reestruturações corporativas, o que realmente significava que ele se especializava em cortar coisas. Na primeira semana, ele marcou reuniões individuais com todos os chefes de divisão. A minha foi em uma tarde de quarta-feira. O escritório de Moura já estava personalizado. Fotos de família em molduras caras, diplomas de universidades prestigiosas, algum tipo de arte abstrata que provavelmente custava mais que meu carro. Ele gesticulou para uma cadeira do outro lado da mesa, sem tirar os olhos do laptop. Larissa Volkov, Divisão de Sensores Elétricos PZO, ele disse, lendo da tela. 12 anos na empresa. MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Receita da divisão, 115 milhões. Custos operacionais, 92 milhões. Contribuição líquida, 23 milhões antes da alocação de overhead. Está correto, eu disse com cuidado. Diga-me por que sua divisão deve continuar existindo. Não fale-me sobre sua divisão, ou quais são seus planos de crescimento. Direto para justificar nossa existência. Eu dei o pitch, os contratos aeroespaciais, o portfólio de propriedade intelectual, a trajetória de crescimento, os relacionamentos com clientes. Ele ouviu com o tipo de atenção educada que significava que já estava formando contra-argumentos. Interessante, ele disse quando terminei. Aqui está o que eu vejo. Uma divisão que exige expertise especializada. Não podemos facilmente realocar instalações de fabricação que ficam ociosas 40% do tempo. Uma base de clientes concentrada em aeroespacial, que é notoriamente cíclica, e uma linha de produtos tangencial às competências principais de gerenciamento térmico da Hexágono. Com todo respeito, Sr. Moura, essa é uma forma muito estreita de avaliar o valor estratégico. Valor estratégico é outra forma de dizer que não gera retornos suficientes, mas estamos emocionalmente apegados a ele. Ele sorriu então, não de forma cruel, mas com confiança absoluta. Eu vi 100 divisões como a sua, Serta Volkov. Elas são construídas por pessoas apaixonadas que fazem um bom trabalho, mas bom trabalho não é a mesma coisa que alocação ótima de recursos. Aquela reunião durou 20 minutos e eu saí sabendo exatamente o que estava por vir. Não imediatamente Moura era estratégico demais para isso, mas eventualmente minha divisão estava em tempo emprestado. Nos 6 meses seguintes, observei ele trabalhar. Ele era metódico, sistemático e completamente implacável. O laboratório de testes de dinâmica térmica foi consolidado com outra divisão, 12 pessoas demitidas,
A unidade de revestimentos especiais foi vendida para um concorrente, 37 empregos eliminados. A equipe de integração de sistemas fluidos foi terceirizada, 21 pessoas foram embora. Cada vez, Moura seguia o mesmo padrão. Ele passava semanas analisando a divisão, identificando ineficiências, construindo seu caso. Depois apresentava para Brandão e a equipe executiva com apresentações em PowerPoint, cheias de análises de custo-benefício e modelos de otimização de recursos. Então vinha o anúncio e outra parte da capacidade de inovação da Hexágono desaparecia. A divisão de sensores elétricos PZO ainda estava operando, mas eu podia sentir a atenção se voltando para nós. Moura havia começado a pedir relatórios operacionais detalhados. Ele havia visitado nossa instalação de fabricação 2 vezes. Havia solicitado entrevistas com nossos principais clientes, supostamente para entender a proposta de valor, mas na verdade para avaliar o quão presos eles estavam. Eu sabia que éramos os próximos. A pergunta era quando e o que eu ia fazer a respeito. O ponto de virada veio em uma noite de terça-feira no final de setembro, 6 meses após a chegada de Teodoro Moura. Eu estava trabalhando até tarde, revisando projeções trimestrais, quando recebi um e-mail de um de nossos clientes aeroespaciais. A Pinnacle Aviação queria agendar uma chamada para discutir preocupações com a continuidade da cadeia de suprimentos. Lendo nas entrelinhas, eles haviam ouvido rumores sobre a reestruturação da Hexágono e estavam preocupados com o futuro da nossa divisão. Eu me recostei na cadeira e encarei aquele e-mail por um longo tempo. Se Moura nos liquidasse, o que realmente aconteceria? Nossos clientes teriam que procurar fornecedores alternativos. Nossos funcionários se espalhariam para concorrentes, levando sua expertise com eles. Nossa propriedade intelectual seria vendida aos pedaços ou juntaria poeira no portfólio de patentes da Hexágono, e eu receberia um pacote de indenização, um aperto de mão e um obrigada pelo serviço. Esse era o resultado convencional. Era o que havia acontecido com todas as outras divisões que Moura havia eliminado. Mas e se houvesse outra forma? Eu abri as demonstrações financeiras da Hexágono, informações públicas já que éramos uma empresa listada. A estrutura da dívida estava ali nas notas de rodapé. 85 milhões em crédito rotativo do Banco Continental, emitidos 3 anos atrás para financiar uma aquisição. Os termos eram padrão, taxa de juros variável, vencimento em 5 anos, vários covenantes sobre índices financeiros e mudanças operacionais. Eu havia aprendido sobre dívida corporativa no meu MBA, mas sempre fora teórico. Agora, olhando aqueles números, comecei a pensar de forma diferente. E se eu pudesse adquirir aquela dívida? A ideia era insana à primeira vista. Eu não tinha 85 milhões, mas a dívida não é negociada pelo valor nominal. Ela é negociada com base no risco percebido do tomador, e a Hexágono, com todo o caos de reestruturação e mudanças de liderança, definitivamente parecia mais arriscada do que 3 anos atrás. Mas mais importante, o que possuir aquela dívida realmente me daria? Abri um novo documento e comecei a escrever a lógica. Benefício 1. Alavancagem em negociações. Benefício 2. Proteção contra mudança de controle. Benefício 3. Alinhamento de interesses. Benefício 4. Proteção contra downside. Benefício 5. Opcionalidade estratégica. Quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Não como uma garantia. Era absolutamente um movimento de alto risco, mas como uma jogada estratégica que mudava todo o tabuleiro. Moura operava a partir de um manual que assumia que os funcionários eram impotentes. Ele podia analisar divisões, fazer recomendações e executar demissões, porque as pessoas daquelas divisões não tinham alavancagem estrutural para lutar. Elas podiam reclamar, podiam argumentar, mas no final podiam ser dispensadas. Mas credores não podiam ser dispensados. Credores tinham direitos legais que sobreviviam à demissão. Credores tinham poder que existia fora da hierarquia corporativa. Se eu pudesse me tornar uma credora, poderia mudar minha posição de peão para jogadora. Fiquei naquele escritório até quase meia-noite, rodando cenários, calculando riscos, fazendo listas de quem eu precisaria ligar e o que precisaria dizer. Quando saí, tinha o esqueleto de um plano. Era audacioso. Era possivelmente louco. Exigiria convencer investidores a apostar milhões de reais no meu julgamento.
Exigiria timing perfeito e discrição absoluta, mas era melhor do que esperar para ser declarada peso morto por um consultor que nunca havia construído nada real. Na manhã seguinte, tomei café da manhã com Elias Chen em uma lanchonete perto do distrito financeiro. Elias e eu havíamos trabalhado juntos anos atrás em outra empresa, antes dele transitar para o banco comercial. Havíamos mantido contato, almoços ocasionais, conferências do setor, o tipo de amizade profissional que é valiosa precisamente porque existe fora do seu local de trabalho imediato. Sobre café e ovos, expus a situação. O desmantelamento sistemático de divisões por Moura, os sinais apontando para minha divisão ser a próxima, a estrutura da dívida que eu havia identificado. Quero adquiri-la, eu disse, não como um movimento hostil, como um defensivo. Elias pousou a xícara de café lentamente. Larissa, você entende do que está falando. Aquisição de dívida corporativa não é algo que se faz por impulso. Estamos falando de milhões de reais em capital, complexidade jurídica, timing, coordenação. Eu sei. É por isso que estou falando com você. Preciso entender se isso é sequer possível. Ele ficou quieto por um momento. Depois pegou o tablet e começou a fazer anotações. Ok, vamos pensar nisso. O Banco Continental detém a dívida. Conheço pessoas lá. Dado a instabilidade atual da Hexágono, eles podem estar dispostos a vender com desconto, talvez 85 a 90 centavos por real. Preferem travar uma pequena perda do que arriscar uma maior se a Hexágono entrar em problemas reais. Então, é possível. Possível, sim. Mas você precisaria levantar cerca de 70 a 75 milhões e teria que fazer isso silenciosamente. Se a Hexágono souber do que você está fazendo antes da transação fechar, eles poderiam interferir. Talvez encontrar financiamento alternativo, talvez acelerar o cronograma de liquidação da sua divisão. E se eu trouxer co-investidores, pessoas que têm interesse estratégico na minha divisão continuar existindo? Elias olhou do tablet e viu o momento em que ele entendeu. Seus clientes. Você quer trazer seus clientes aeroespaciais como investidores, e talvez algumas firmas de private equity especializadas em carve-outs, e talvez alguns investidores individuais, que conheço que vêm me dizendo há anos que eu deveria começar minha própria empresa. Você não está apenas tentando salvar sua divisão, está construindo uma coalizão que poderia potencialmente torná-la independente. Estou construindo alavancagem, corrigi. O que acontece depois depende de como a Hexágono responder. Nas 2 semanas seguintes, Elias me ajudou a mapear os mecanismos. Identificamos o Banco Continental como detentor da dívida e confirmamos que estavam abertos a vender. Estruturamos um veículo de propósito especial, uma LLC, que existiria apenas para deter a dívida e reunir múltiplos investidores. Então comecei a fazer as ligações. A primeira ligação foi para a Pinnacle Aviação, especificamente para sua VP de cadeia de suprimentos, uma mulher chamada Beatriz Hoffman, com quem eu havia trabalhado por 6 anos. Beatriz, preciso falar com você sobre algo sensível, não por e-mail. Podemos nos encontrar pessoalmente? Nos encontramos em um bar de hotel perto do aeroporto de Guarulhos, território neutro. Expliquei a situação, o padrão de liquidações de Moura, a ameaça à minha divisão, a potencial disrupção na cadeia de suprimentos da Pinnacle. Aqui está o que estou propondo, eu disse. Estou montando um grupo de investimento para adquirir a dívida bancária da Hexágono. Se possuirmos aquela dívida, teremos alavancagem para impedir que a divisão seja liquidada ou, no mínimo, garantir continuidade de suprimento mesmo se houver uma transição. Beatriz ouviu com atenção, fazendo perguntas diretas sobre a estrutura legal, o cronograma, os riscos. Finalmente disse: quanto você está pedindo da Pinnacle? 15 milhões. Isso não é um valor trivial. Terei que levar isso para nosso CFO e provavelmente nosso CEO. Eu entendo. Mas considere o que vocês perderiam se formos liquidados. Vocês teriam que requalificar um novo fornecedor, o que leva meses. Teriam potenciais atrasos nas entregas de aeronaves. Perderiam acesso ao nosso pipeline de desenvolvimento para sensores de nova geração. 15 milhões é menos que o custo daquela disrupção. Ela fez o pitch internamente e 3 dias depois a Pinnacle havia comprometido os 15 milhões. A segunda ligação foi para Watershed Capital Partners,
uma firma de private equity especializada em aquisições de carve-out. Eu havia conhecido um de seus sócios, um homem chamado Isaac Drummond, em uma conferência do setor no ano anterior. Isaac ficou imediatamente interessado. Essa é exatamente o tipo de situação que procuramos um bom negócio preso dentro de uma empresa maior que não o valoriza. Se você conseguir criar a alavancagem para forçar uma transação, queremos entrar com R$ 20 milhões. 2 investidores individuais, ambos ex-executivos que haviam feito fortunas em saídas bem-sucedidas, cada um comprometeu R$ 10 milhões depois que eu expliquei a oportunidade, e eu comprometi os R$ 14 milhões finais, que representavam essencialmente cada real que eu havia economizado em 12 anos e tudo que eu podia emprestar contra minha casa e contas de aposentadoria. No início de outubro, eu tinha a coalizão montada. A Cascade Holdings LLC foi formada com 6 investidores, cada um detendo interesses proporcionais à sua contribuição de capital. Em 18 de outubro, exatamente 6 meses e 2 semanas após a chegada de Teodoro Moura na Hexágono Dinâmica, assinei a papelada no escritório central do Banco Continental em São Paulo. A Cascade Holdings LLC adquiriu R$ 85 milhões em dívida da Hexágono Dinâmica por R$ 74,5 milhões. A transação era registro público, mas enterrada no fluxo diário de negociação de dívidas corporativas. Eu estava apostando que Moura não notaria até ser tarde demais. Eu estava apostando que ele faria seu movimento contra minha divisão sem fazer o dever de casa. 2 dias depois, recebi o e-mail agendando a reunião de integração divisional para quinta-feira de manhã. Eu sabia o que significava. O momento havia chegado. Na manhã de quinta-feira fria e cinzenta, cheguei ao escritório cedo, fiz café e sentei na minha mesa revisando a papelada mais uma vez. Os documentos de aquisição da dívida, o acordo operacional da LLC, as provisões de mudança de controle no acordo original de empréstimo da Hexágono. Tudo estava em ordem. Agora era apenas uma questão de timing. Às 9, entrei na sala de conferência com minha equipe 4 engenheiros sênior e 2 gerentes de projeto. Teodoro Moura já estava lá, flanqueado por 2 consultores que reconheci de liquidações anteriores de divisões. Seu laptop estava aberto, a apresentação já carregada. Ele não se levantou quando entramos. Sem cumprimentos, sem gentilezas, vamos tornar isso eficiente, ele disse, sua voz carregando aquele tom familiar de desdém educado. Revisei a análise operacional da divisão de sensores elétricos PZO. A conclusão é direta. A divisão exige investimento de capital desproporcional em relação à sua contribuição para os fluxos de receita principais. As instalações de fabricação estão subutilizadas pelos padrões da indústria. Os custos de pessoal excedem as taxas comparáveis de mercado. A concentração de clientes em aeroespacial apresenta exposição de risco inaceitável. Angela Walsh, uma das minhas engenheiras sênior, começou a responder. Senhor, se eu pudesse esclarecer a estratégia de diversificação de clientes, nós temos. Moura ergueu a mão. Não estou aqui para um debate. A análise está completa. A decisão foi tomada no nível executivo. A divisão de sensores elétricos PZO está sendo liquidada com efeito imediato. Vocês receberão pacotes de indenização de acordo com a política da empresa. O RH fornecerá detalhes sobre cronograma e transição. A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir os olhos da minha equipe se voltando para mim, esperando que eu dissesse algo, que lutasse, que fizesse qualquer coisa. Foi então que Moura olhou diretamente para mim. E foi então que ele entregou a frase que provavelmente achava ser franqueza profissional. Você é peso morto aqui. Deixei aquelas palavras pairarem no ar por um momento. Ao redor da mesa, minha equipe estava congelada, alguns com raiva, alguns devastados. Angela tinha lágrimas se formando nos olhos. Raymond Torres, meu diretor de fabricação, tinha o maxilar tão cerrado que eu podia ver o músculo saltando. Mas eu simplesmente assenti. Coloquei cuidadosamente minha caneca de café na mesa e me levantei. Entendido, eu disse calmamente. Preciso fazer algumas ligações sobre a transição. Posso usar a sala de conferência por alguns minutos? Moura acenou com desdém. Seja rápida. A segurança do prédio coordenará o processo de saída até o meio-dia. Minha equipe saiu, seus rostos em choque. Fechei a porta da sala de conferência atrás deles e peguei meu telefone.
Elias Chen atendeu no segundo toque. Aconteceu. Eu disse simplesmente. Execute a fase 2. Você tem absoluta certeza? A voz de Elias era cautelosa. Uma vez que ativarmos isso, não tem volta. Tenho certeza. Ele acabou de terminar a divisão inteira. Faça. O que Elias fez em seguida era tecnicamente simples, mas praticamente nuclear. Como representante designado da Cascade Holdings LLC, a entidade que agora possuía 85 milhões em dívida da Hexágono Dinâmica, ele contatou o diretor financeiro da empresa e invocou formalmente a cláusula de mudança de controle no acordo de dívida. A carta era precisa e juridicamente blindada. A Hexágono Dinâmica havia anunciado e começado a executar uma grande reestruturação operacional, incluindo a liquidação da divisão de sensores elétricos, PZO, e múltiplas outras divisões nos 6 meses anteriores. Isso constituía uma mudança material na estrutura operacional da empresa. Sob a seção 7,3b do acordo de dívida, a Cascade Holdings estava exercendo seu direito de chamar a dívida, exigindo o pagamento imediato de 85 milhões em 30 dias, ou iniciaríamos procedimentos de execução. Eu estava de pé junto às janelas da sala de conferência, observando a atividade normal do escritório abaixo quando ouvi a comoção. Milton Burgess, o contador-chefe da Hexágono, praticamente corria pelo corredor. Seu rosto havia ficado cinzento, aquela cor branco-acinzentada que vem de choque repentino. Sua gravata estava torta e ele segurava uma pasta de papéis como um salva-vidas. Ele irrompeu no escritório de Moura sem bater. Mesmo através da porta fechada, eu podia ouvir sua voz, mais aguda que o normal. Temos um problema grave. Fiquei onde estava e observei através das paredes de vidro enquanto a crise se desenrolava. O escritório de Moura ficava a 9 metros de distância, separado pelas mesmas paredes transparentes que supostamente promoviam cultura colaborativa. Milton gesticulava freneticamente para os documentos, sua boca se movendo rapidamente. Moura havia ficado muito imóvel, sua confiança casual anterior substituída por foco afiado. Um dos consultores pegou um telefone. O outro começou a digitar urgentemente em um laptop. 3 minutos depois, Antônio Brandão apareceu, atravessando o escritório com o tipo de passo proposital que significava que o mundo de alguém estava prestes a acabar. Ele entrou no escritório de Moura e a porta se fechou. As persianas foram baixadas. Voltei para o espaço de trabalho da minha divisão. Minha equipe estava agrupada, alguns arrumando caixas sem entusiasmo, outros apenas parados em silêncio atordoado. O que está acontecendo? Raymond Torres perguntou, notando minha expressão. Há algum tipo de emergência na ala executiva. Imagino que eles estejam descobrindo que liquidar divisões tem consequências, eu disse calmamente. Continuem arrumando, mas devagar. Acho que ninguém vai a lugar nenhum hoje. Ângela olhou para mim, seus olhos vermelhos, mas de repente afiados. Larissa, o que você fez? Antes que eu pudesse responder, meu telefone da mesa tocou. Ramal interno. Assistente executiva de Brandão. Certa. Volkov. O senhor Brandão precisa vê-la imediatamente na sala de conferência executiva. Estarei aí. A sala de conferência executiva ficava no andar superior, reservada para reuniões do conselho e gerenciamento de crises. Quando entrei, 5 pessoas já estavam lá. Brandão Moura, Milton Burgess, a conselheira-geral da empresa, Harriet Blackwell, e um homem mais velho que eu não reconhecia. Cabelo prateado, terno caro, o porte inconfundível de um advogado de alto nível. Brandão não se levantou. Sua expressão estava tensa com fúria mal controlada. Larissa, sente-se. Sentei. 2 dias atrás, Brandão disse, sua voz curta e precisa. Nossa dívida corporativa foi comprada por uma entidade chamada Cascade Holdings, LLC. Esta manhã, essa entidade invocou uma cláusula de mudança de controle e está exigindo o pagamento imediato de 85 milhões. Milton me diz que não temos esse tipo de capital líquido disponível. Você tem conhecimento desta situação? Tenho conhecimento. Teodoro Moura se inclinou para a frente e observei a realização surgir em seu rosto. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Depois se estreitaram. Você está por trás da Cascade Holdings. Sou membro da LLC. Sim.
junto com vários investidores que compartilham interesse na operação contínua da divisão de sensores elétricos PZO. O homem de cabelo prateado falou pela primeira vez, sua voz medida e profissional. Sirta Volkov, sou Howard Simmons, conselho externo da Hexágono Dinâmica. O que você orquestrou aqui é extraordinariamente agressivo. Alguns caracterizariam como conflito de interesse, possivelmente até interferência ilícita nas operações do negócio. Encontrei seu olhar uniformemente. Adquiri dívida no mercado aberto, usando capital privado. O Banco Continental ficou feliz em vender. Não há nada ilegal ou antiético naquela transação. Se algo, a Hexágono deveria estar satisfeita que sua dívida agora está nas mãos de alguém que realmente entende o negócio. Harriet Blackwell, a conselheira-geral, balançou a cabeça. Isso é sem precedentes. Uma funcionária adquirindo a dívida de seu empregador como alavancagem. Ex-funcionária. Interrompi calmamente. A partir de aproximadamente 30 minutos atrás, o Sr. Moura liquidou minha divisão e encerrou meu emprego. Sou peso morto, acredito que ele disse. A sala ficou completamente em silêncio. Brandão fechou os olhos brevemente, depois os abriu e se virou para Moura. O olhar em seu rosto poderia arrancar tinta das paredes. Você a demitiu esta manhã. Antes de verificar a situação da dívida, eu não tinha motivo para acreditar. Como eu poderia saber? A confiança de Moura havia evaporado. Suor brotava em sua testa. Talvez, eu disse calmamente, se você tivesse passado mais tempo entendendo as divisões que estava liquidando em vez de apenas passá-las por modelos de otimização, você teria entendido os relacionamentos e a alavancagem que aquelas divisões representavam. O rosto de Moura ficou vermelho. Isso é extorsão. Você não pode seriamente esperar. Não estou extorquindo ninguém, eu disse calmamente. Sou uma detentora de dívida, exercendo direitos legais que estão claramente descritos no acordo de empréstimo. Se a Hexágono quer discutir reestruturar essas obrigações, estou feliz em negociar. Mas essa negociação será entre iguais, não entre um executivo e alguém que ele acabou de declarar peso morto. Howard Simmons pigarreou, retomando o controle da conversa. Seria, Volkov, vamos discutir que resultado você está buscando. A Cascade Holdings está exigindo R$ 85 milhões em 30 dias. Nós dois sabemos que a Hexágono não pode cumprir esse prazo sem disrupção severa. O que seria necessário para reestruturar esta dívida em termos mais gerenciáveis? Este era o momento. Eu havia ensaiado esta conversa 100 vezes, mas agora que estava acontecendo, meu coração batia forte contra as costelas. Quero 3 coisas, eu disse. Primeiro, a divisão de sensores elétricos PZO não é liquidada. Ela continua operando como uma empresa em funcionamento com sua equipe atual intacta. Brandão balançou a cabeça. A análise operacional claramente mostra. A análise operacional foi conduzida por consultores que passaram 3 semanas revisando planilhas e 0 horas, entendendo o valor estratégico do que construímos. Eu disse categoricamente. Detemos propriedade intelectual crítica em tecnologia de sensores. Temos contratos vinculantes com fabricantes aeroespaciais que dependem de nossos produtos para sistemas de segurança de voo. Liquidar-nos não custa apenas receita atual. Destrói relacionamentos com clientes e danifica a reputação da Hexágono como parceira confiável. Milton Burgess falou, sua voz ainda trêmula. Ela está certa sobre os relacionamentos com clientes. A Pinnacle Aviação ligou há 1 hora perguntando sobre garantias de continuidade de suprimento. Se não pudermos fornecê-las, indicaram que precisarão realocar fornecedores alternativos para todos os produtos Hexágono, não apenas sensores. Isso chamou a atenção de Brandão. A Pinnacle era um dos maiores clientes da Hexágono em múltiplas divisões. Qual é sua segunda condição? Harriet Blackwell perguntou, fazendo anotações. Autonomia operacional. A divisão se torna uma subsidiária de propriedade integral da Hexágono, com sua própria demonstração de resultados, sua própria autoridade de tomada de decisão. A Hexágono se beneficia de nossa receita e de nossos relacionamentos com clientes, mas vocês param de nos tratar como um centro de custo a ser otimizado até a extinção. E a terceira condição? Howard Simmons perguntou. Todos que foram demitidos esta manhã são reintegrados imediatamente com pagamento retroativo integral e benefícios. E o senhor,
Moura não tem mais qualquer autoridade operacional sobre a divisão de sensores elétricos, PZO, ou seu pessoal. O rosto de Moura foi de vermelho para roxo. Você não pode seriamente esperar. Não estou negociando com você, eu disse, interrompendo. Estou negociando com o Sr. Brandão e o Conselho. Você está aqui há 6 meses e criou uma crise de R$ 85 milhões. Seu julgamento em relação à minha divisão está claramente comprometido. Brandão ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando na mesa de conferência. Se concordarmos com esses termos, o que acontece com a dívida? A Cascade Holdings a reestrutura em uma nota de 5 anos a uma taxa de juros razoável. Trabalharemos com sua equipe jurídica para redigir termos que forneçam certeza para ambos os lados. E quando a divisão de sensores elétricos PZO atingir as metas de crescimento que estou projetando, o que faremos? A Hexágono estará em uma posição forte para pagar antecipadamente e recuperar o controle completo. Howard Simmons já estava fazendo cálculos no tablet. Isso é na verdade mais que razoável. Por que você não está exigindo equity ou pressionando por uma compra completa da divisão? Porque não quero destruir a Hexágono, eu disse. Honestamente, passei 12 anos construindo algo aqui. Acredito no que esta empresa era antes de se obcecar com otimização de curto prazo. Quero que minha divisão tenha sucesso e quero que a Hexágono tenha sucesso. Mas não ficarei parada enquanto boas pessoas são tratadas como itens de linha descartáveis por alguém que nunca construiu nada na vida. O acordo formal levou 3 semanas para ser finalizado. Advogados trabalharam em cada cláusula, cada contingência, cada caso de borda possível. No final, a Cascade Holdings reestruturou os R$ 85 milhões em dívida da Hexágono em uma nota de 5 anos a 6, 5% de juros, com provisões permitindo pagamento antecipado sem penalidade. A divisão de sensores elétricos PZO se tornou Hexágono Sensor Technologies, uma subsidiária de propriedade integral com independência operacional. Fui nomeada presidente com autoridade plena sobre contratação, orçamento, estratégia e operações. Cada pessoa que havia sido demitida naquela quinta-feira foi reintegrada. Realizei uma reunião da divisão no dia em que o acordo foi assinado e contei tudo a eles. A aquisição da dívida, os 6 meses observando Moura trabalhar, a coalizão de investidores, a negociação. Eles mereciam saber. Angela Walsh chorou novamente, mas de alívio desta vez. Raymond Torres riu e disse que sabia que eu tinha algo planejado, o que era absolutamente falso, mas apreciei a confiança. Teodoro Moura durou mais 6 semanas antes de buscar outras oportunidades. Brandão havia essencialmente retirado dele toda a autoridade significativa após a crise. Quando alguém cria um problema de R$ 85 milhões por pura arrogância e falta de due diligence, a confiança é impossível de reconstruir. Nunca mais falei com ele depois daquele dia na sala de conferência. Ele permaneceu em seu escritório, trabalhando no que restava do portfólio que Brandão ainda permitia que tocasse. E então, uma segunda-feira, seu escritório estava vazio e havia um memorando interno sobre mudanças organizacionais. Às vezes, a melhor vingança não é a confrontação. É simplesmente continuar tendo sucesso enquanto eles desaparecem na irrelevância. Nos 2 anos seguintes, a Hexágono Sensor Technologies superou todas as projeções que eu havia feito para os investidores. Expandimos nossos contratos aeroespaciais além da Pinnacle Aviação, trazendo clientes de fabricantes de aeronaves comerciais, sistemas de drones militares e, eventualmente, um projeto de satélite da Agência Espacial Brasileira. A divisão que Moura havia descartado como peso morto cresceu de R$ 115 milhões em receita anual para R$ 205 milhões. Contratamos 32 novos funcionários, incluindo um brilhante jovem engenheiro chamado Christopher Park, que desenvolveu um sensor de pressão de nova geração que estabeleceu novos padrões da indústria. Angela Walsh foi promovida a vice-presidente de engenharia. Raymond Torres assumiu as operações de fabricação avançada e pioneirou novas técnicas de produção que melhoraram nossas margens em 18%. Os investidores da Cascade Holdings ficaram entusiasmados. Sua aposta de alto risco em defender uma divisão havia se transformado em um ativo de bom desempenho, gerando retornos consistentes. A Watershed Capital Partners
Me abordou várias vezes sobre tornar a Hexagon Sensor Technologies uma empresa totalmente independente, mas eu não estava pronta para isso. A estrutura atual funcionava. Tínhamos autonomia para inovar e o apoio dos recursos de uma corporação maior. No terceiro ano, a Hexagon Dinâmica pagou a dívida reestruturada integralmente, 21 meses antes do prazo. A empresa havia se estabilizado sob a liderança de Brandão, uma vez que ele parou de depender exclusivamente de consultores que só viam planilhas em vez de entender pessoas e produtos. Para seu crédito, Brandão me ligou pessoalmente no dia em que o pagamento final foi liquidado. Larissa, ele disse, devo-lhe um pedido de desculpas. Quando cheguei à Hexágono, estava tão focado em otimização financeira que quase destruí alguns de nossos ativos mais valiosos. Você me ensinou algo que eu já deveria saber. Os números em um balanço não contam tudo sobre o que faz um negócio funcionar. Aprecio isso, senhor, eu disse. Pelo que vale, você fez um bom trabalho estabilizando a empresa. Estamos muito mais fortes agora do que éramos 3 anos atrás, graças a você se recusar a me deixar cometer um erro catastrófico. Aquela conversa terminou com respeito mútuo que não existia antes. Engraçado como quase destruir uma empresa pode levar a um melhor entendimento. 5 anos após aquela manhã de quinta-feira, quando quase derrubei minha caneca de café, a Hexagon Sensor Technologies está se preparando para uma oferta pública inicial. Somos agora um negócio de R$ 390 milhões, com 243 funcionários em 3 instalações. Nossos sensores estão integrados em aplicações aeroespaciais, dispositivos médicos, sistemas de veículos autônomos e infraestrutura de energia renovável. Detemos 63 patentes com outras 14 em processo de aplicação. A Cascade Holdings LLC foi formalmente dissolvida no ano passado, tendo cumprido seu propósito. Todo investidor recebeu retornos substanciais sobre seu capital e vários permaneceram envolvidos como consultores e membros do conselho. Elias Chen juntou-se ao nosso conselho de diretores e ocasionalmente me envia mensagens perguntando se estou planejando mais operações de guerra financeira. Sempre respondo que uma vez foi mais que suficiente para uma vida inteira. Ainda encontro pessoas dos velhos tempos da Hexágono. Milton Burgess se aposentou no ano passado e em sua festa de aposentadoria me puxou de lado. Você sabe, ele disse, aquela manhã quando descobrimos o que você fez, pensei que meu coração ia parar. Mas olhando para trás em 40 anos em contabilidade corporativa, foi o movimento estratégico mais impressionante que já testemunhei. Antônio Brandão ainda é CEO da Hexagon Dinâmica. A empresa está se saindo bem e eles retomaram investimentos em P, D e inovação. Acontece que quando você não liquida todas as suas divisões especializadas, mantém capacidades tecnológicas que se tornam valiosas. Nunca mais ouvi falar de Teodoro Moura depois que ele saiu. Ocasionalmente me pergunto se ele aprendeu algo com a experiência. Se algum dia olhou para trás e percebeu que o peso morto, na verdade, carregava mais valor do que ele havia se dado ao trabalho de entender. Mas, honestamente, não penso nele com frequência. Ele foi um catalisador para a mudança, nada mais. As pessoas em quem penso são aquelas que estavam naquela sala de conferência naquela manhã. Angela Walsh, que está sendo recrutada por grandes empresas de tecnologia, mas continua escolhendo ficar porque acredita no que estamos construindo. Raymond Torres, que se tornou um dos especialistas em fabricação mais respeitados da nossa indústria. Christopher Park, que acabou de publicar um artigo sendo citado em todo o campo de engenharia de sensores. Todas as pessoas que teriam sido descartadas como peso morto se eu não tivesse lutado. Aquela caneca de café, a que quase derrubei naquela manhã de quinta-feira, ainda está na minha mesa. Não é nada chique. Apenas uma caneca de cerâmica genérica com o antigo logo da Hexagon Dinâmica de um evento da empresa anos atrás. Mas eu a mantenho lá como lembrete do momento em que tudo poderia ter ido de uma de duas formas. O momento em que eu poderia ter aceitado o veredito de que eu era peso morto e ido embora, ou o momento em que poderia me levantar e provar que, na verdade, estava segurando algo muito mais valioso do que Teodoro Moura havia se dado ao trabalho de entender. Escolhi me levantar e, ao fazê-lo, salvei 40 empregos naquela manhã, criei 200 mais nos anos seguintes e construí algo que continua a crescer, inovar e criar valor. Não apenas valor financeiro,
mas o tipo de valor que vem de pessoas fazendo um trabalho significativo em que acreditam. Isso vale uma caneca de café quase derrubada. O mundo dos negócios joga palavras como disrupção, otimização e reestruturação como se fossem termos técnicos neutros. Mas por trás de cada uma dessas palavras, há seres humanos. Pessoas com hipotecas e filhos na faculdade e pais idosos para cuidar, pessoas que investiram anos de suas vidas construindo expertise, relacionamentos e valor. Quando os líderes esquecem disso, quando tratam essas pessoas como descartáveis a serviço de algum modelo financeiro, eles não cometem apenas um erro moral, cometem um erro estratégico, porque essas pessoas são a empresa. Os relacionamentos são a empresa. O conhecimento, o compromisso e a criatividade são a empresa. Tire isso e você não está otimizando nada. Você está apenas destruindo o que não entende. Sou grata por ter estado em posição de lutar, de criar alavancagem, de forçar um resultado diferente. Sou grata pelos investidores que confiaram em mim, pelos colegas que me apoiaram, pelos clientes que valorizaram o que construímos o suficiente para colocar seu capital atrás de proteger. Lô, nem todo mundo tem essa chance. Nem todo mundo tem os recursos, relacionamentos ou posicionamento para enfrentar executivos que os veem como descartáveis. Mas esta história existe como prova de que às vezes, nem sempre, mas às vezes a empatia vence. O entendimento vence. Dedicar tempo para ver a situação completa em vez de apenas a planilha vence. E as pessoas que subestimam isso o fazem por seu próprio risco. Se histórias sobre defender o que é certo ressoam com você, aquele botão de inscrever-se ajuda a manter esta comunidade crescendo. Estamos trabalhando para 6.000 inscritos e cada pessoa que se junta torna possível compartilhar estas histórias. Obrigada por estar aqui.